Tem hora que eu tenho que ter paciência, viu, cara? Nossa, tem hora que as coisas não dão certo, cara. E eu fico aqui tentando gravar e não consigo. Tem hora que é foda, viu? Vamos lá, galera. Consegui aqui um cortezinho do Equipe F da ESPN Brasil. É um corte rápido, porém, já vou emendar em outro corte em seguida com as análises do Flamengo heptatricampeão do Carioca. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Finais do Equipe F dessa segunda-feira, olha lá, Tetra, olha, esse Fla-Flu foi de sangrar os olhos, mas para o torcedor rubro-negro, depois de duas finais com vice-campeonato, o importante era levantar a taça e a taça o Malvadão levantou, Tetra. Tricampeonato tem que ser comemorado. A pressão era toda em cima do Flamengo por tudo que aconteceu. Vou repetir o que eu falei ontem, esse título é mais para o BAP e para o Boto, porque eles estavam mais pressionados por tirar o treinador, não deixar o treinador ser campeão carioca no último jogo, porque não conseguiriam mandar embora depois, né? O planejamento que eles já tinham de algum tempo não poderia ser executado se o Felipe Luiz é o campeão carioca. Então, aquela cena ali deles abraçado com o Leonardo Jardim na hora dos pênaltis, que eu nunca vi o presidente descer e ficar ali, é muito pela pressão que estava. Agora, os jogadores dentro de campo correram, se esforçaram, o Fluminense também, mas o jogo foi ruim. Eu que achava que era um Fla-Flu para entrar para a história como um jogaço, foi um jogo bem limitado para uma grande decisão que era e que foi. E o Flamengo consegue esse tricampeonato, dá uma aliviada, importante para o treinador Leonardo Jardim começar o seu trabalho, né? Melhor. Ô Zé, lembrei do Pô Fechou ontem durante o jogo. O medo de vencer tira a vontade, medo de perder, tira a vontade de ganhar. Sim. Os dois estavam com medo de perder. Sim, o Fluminense eu acho que poderia ter controlado um pouco mais o jogo pela estrutura que tem. O Jardim já mudou um pouco a forma de jogar, né, da equipe do Flamengo. Deixou bem claro aí o 4-4-2, algumas movimentações diferentes daquilo que nós estávamos acostumados a ver com o Felipe. Mas eu também estou junto com o vovozinho. Eu não gostei do jogo, não. Achei o jogo muito truncado. O jogo bem decepcionante. Eu esperava um jogo com maior qualidade, né, de ambas as equipes. Né? Daí, para os pênaltis, mais emocionante. O Rossi nos pênaltis, hein, Pascoalzinho? O Rossi salvou o time com a bola rolando naquela defesaça do Lúcio. O único lance perigoso do Fluminense no jogo. Cada time teve um lance perigoso. O Arrascaeta teve uma chance, o Lúcio Acosta teve uma chance. Mas ele pegou 2 pênaltis, o que determina isso aí é o último. É a defesa do... Não. Quem é que bateu isso aí? Esse foi o Kennedy. Esse é o Kennedy. John Kennedy. Esse é o John Kennedy. Aí, olha a categoria do Ortiz, hein? O Ortiz bateu muito bem o pênalti, tira do alcance do Fábio. E aí vem esse aí. Agora. O Otávio tava com a cara que ia perder o pênalti. O Otávio entrou para bater o pênalti, né? Tava com a cara que ia perder. E aí perde o pênalti. Nossa, esse abraço aqui do Boto no Jardim é vergonhoso, tá, cara? Pela parte do Boto, né? Jardim não tem nada a ver com isso. Boto abraçado ao treinador do Flamengo, né? Só uma perguntinha, Pascoal. Ele falou, agradeceu o Felipe Luiz? O Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim agradeceu. Sim. O presidente do Flamengo disse que acha justo entregar uma medalha também ao Felipe Luiz. Né? O presidente do Flamengo, depois de uma entrevista, olha lá, os 3 abraçados ali. É lógico, o cara fez o campeonato inteiro, né? Uma cena. Pode botar no currículo, não pode? A gente viu ontem e na hora dos pênaltis os 3 abraçados ali. Geralmente isso não acontece porque a federação não permite, mas a Federação do Rio de Janeiro... Boa pergunta, hein, o Plihal. O Felipe Luiz, com esse título, fica junto com o Carlinhos, com o maior eu acho que sim, ele é muito mais campeão que o Leonardo Jardim. Ele fez o campeonato todo. Pra mim, o trabalho da súmula vai dar o nome do Leonardo Jardim, né? A súmula da final tem o nome do Leonardo Jardim como treinador, não tem o nome do Felipe Luiz. Tem essas coisas, né? Oficialmente, né? Mas moralmente, né? A discussão, abre uma discussão, um debate, se a gente quiser, né, cara? Felipe Luiz tem todo o direito. Eu acho que merecidamente ele tem direito, sim, à medalha. Agora, ao título é discutível, porque legalmente o nome de quem estava na súmula era do Jardim.
essas coisas. A Tem time súmula que da é final campeão tá só com na o Al Hilal. justiça, né? No campo. Acabou o tempo, hein, gente? Acabou? Acabou. Hoje foi mais rapidinho. Aqui, ó. Ele fica nervoso. Não, eu não fico nervoso. Aí sim. Tem uma coisa que eu não gosto, é injustiça. É injustiça, mas eu não fico Hoje ele nervoso, tava não. capilha, hein? Hoje o homem tava... Eu volto às 11, hein? Ô, sim, hoje não fomos nós dois que brigamos, não, hein, Zinho? Hoje foram eles aqui. Deixa esse negócio. É que eu falo Vamos fazer. Esses dois aí, pra quem não acompanhou, cara, eles quebraram um pau aí, discutindo, né, de boca, assim, por causa da demissão do Crespo lá no São Paulo, né? Zé Elias e Plihal ali discutindo e foi bem legal de acompanhar. Segunda-feira, Não, pós eu dois aí. vamos. Você faz aqui, eu faço em casa. Leva uma pizza, Plihal. Tchau, Tetra. Até amanhã. Tchau, Ozinho. Galera, agora sim vamos deixar no ponto aqui o próximo programa. E estamos de volta com o Sport Center para falarmos agora do título estadual do Flamengo. O dia seguinte, hoje, já foi dia de muito trabalho no Ninho do Urubu. Valeu, pessoal. Dia pós-título rubro-negro, aquele respiro na temporada. O Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu e nesta terça-feira tem mais um treinamento e aí sim a concentração dos jogadores para a partida contra o Cruzeiro. Foi a única novidade instituída no dia a dia do Ninho do Urubu pelo técnico Leonardo Jardim, a concentração antes da partida. Um clima um pouco mais ameno com o tricampeonato carioca. Alguns jogadores, como o Léo Ortiz, também o Rossi, falaram sobre como impactou a saída do Felipe Luiz em meio a uma semifinal e final de campeonato carioca. Agitou bastante. O Boto ainda ameaçado no cargo, bastante ameaçado. Então houve tudo isso no Maracanã. A gente ouve um pouquinho agora desses jogadores que falaram ali no campo, logo depois da conquista, o tricampeonato carioca do Flamengo, o 7º tricampeonato do Flamengo em sua história. Depois de uma semana bem conturbada aqui, a gente estava precisando desse resultado positivo, desse título, em cima de um grande rival, num clássico. Acho que nos dá... volta um pouco a confiança e nos coloca num cenário melhor para a continuidade da temporada. É do Felipe, da comissão dele, de todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que trabalha no dia a dia no CT. Internamente a gente nunca duvidou da nossa capacidade, a gente sabia que era questão de trabalho, de virar algumas coisas que não tinham começado bem no início do ano, mas que a gente acreditava muito no talento, na nossa qualidade, principalmente na nossa dedicação e no nosso profissionalismo, e que em algum momento as coisas iam virar e espero que, como eu disse hoje, seja uma virada para um ano vitorioso que a gente vai ter de novo. Mas quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, a atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia. E também um grande abraço ao Felipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de ele ter saído. Parabéns ao Jardim, né, cara, por reconhecer publicamente na entrevista coletiva, né? Parabéns ao Jardim. Então é isso, o Leonardo Jardim tenta tranquilizar o ambiente nesse momento, bastante agitado ainda por tudo que aconteceu com a saída do Felipe Luiz. Deve alternar os jogadores, prioriza bastante a parte física, deixou isso claro na coletiva pós-jogo. Então o Flamengo tem agora confrontos importantes aí na defesa do título brasileiro. Já nesta quarta-feira, como eu disse, 21h30, Cruzeiro, Maracanã, e no fim de semana tem Botafogo no Newton Santos, ou Engenhão. Vamos lá, os maiores vencedores no futebol carioca, no estadual. Flamengo 40 títulos, Fluminense 33, Vasco da Gama 24, Botafogo 21. Venceu o América com 7, o Flamengo campeão ao bater nos pênaltis o Fluminense. Importância, André Kfouri, começo de ano agitado, semana caótica, que desemboca num título estadual. A gente ouviu ali na reportagem, se não me engano, era o Léo Pereira falando da questão da confiança, um título para dar confiança. Como é que você vê o valor desse título para a sequência? Primeiro o troféu em si, né? É um troféu que chega para o Flamengo depois de uma decisão
disputada com o Fluminense. O Fla-Flu é uma coisa distinta, existe muita história, muita tradição, muita rivalidade em jogo. E mesmo depois de uma partida futebolisticamente decepcionante, né, pelos dois times e os potenciais que eles têm, o jogo não foi bom, me frustrou em relação ao que eu achei que a gente veria nessa decisão. Mas o fato do Flamengo estar com a taça na mão, acima de tudo e antes de qualquer coisa, é importante nesse aspecto. Ser uma decisão tão tradicional como um Fla-Flu, mais ainda. A diretoria do Flamengo, o seu presidente, as pessoas envolvidas na esdrúxula decisão de demitir o técnico Felipe Luiz na semana passada, certamente aliviados, porque se o Flamengo não tivesse ganhado o campeonato estadual, a pressão aumentaria, a insatisfação, as críticas, etc. Bom para eles também. Bom para os jogadores que ganham confiança depois de 2 troféus que foram perdidos, né? Supercopa e Recopa. O Flamengo vence aquele que tem menos importância entre esses 3. São taças que eu considero mais significativas do que o campeonato estadual. Mesmo a Supercopa, talvez esportivamente não, porque é apenas um jogo, uma coisa mais simbólica, mas o Flamengo disputa a Supercopa como campeão do Campeonato Brasileiro e isso tem muita relevância. Então os jogadores ganham confiança depois de um período, como disse um dos seus jogadores ali, né, o Léo Pereira, né, foi o Léo Pereira que disse, depois de um período meio tenso, tumultuado, os jogadores aparentemente podem encerrar e começar um novo trabalho com o Leonardo Jardim, com essa taça na mão, isso é importante. E até para o Jardim, que não poderia ser cobrado se o Flamengo não ganhasse o título e não pode ser elogiado pelo que o time mostrou depois de muito pouco tempo de trabalho, até para ele é bom, porque o trabalho se inicia com um clima mais leve, com uma taça conquistada. A partir de agora, o que é a conta dele, que vai começar, é uma conta um pouco mais tranquila, porque o Flamengo foi campeão estadual. Se tivesse perdido o troféu, é óbvio que ele teria que administrar essa situação logo na sua chegada. Gustavo Zupac, a conquista do Flamengo e o impacto dela na sequência. Eu acho que ela só tem, de fato, esse impacto positivo no aspecto anímico, né, de imediato, assim. Porque o campo em si, acho que não tem nada de bom para ser tirado do que a gente viu ontem no Maracanã. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo não jogou melhor que o Fluminense. O Flamengo não foi o melhor time do Campeonato Carioca, nem o melhor time da final do Campeonato Carioca, mas o Flamengo foi o campeão, o legítimo campeão carioca, graças ao... Vamos dar aquela brincadinha, né? O Fluminense ganhou o troféu, joguei melhor, mas não ganhei. E aos seus batedores de pênalti. Então o jogo ontem em si, ele não traz nada de animador para o futuro. O Flamengo tem a sua gigantesca margem de melhora, independentemente do que foi visto ontem no Maracanã e do que foi visto anteriormente nos jogos sob o comando do Felipe Luiz. Mas é claro que o troféu, depois de uma semana tão turbulenta, tem esse potencial de trazer um pouco mais de tranquilidade, pelo menos no curtíssimo prazo. Eu acho que esse é o ponto importante. O Campeonato Carioca, pelo tamanho do projeto esportivo do Flamengo, assim como a Supercopa, assim como a Recopa, esses 3 troféus não deveriam ser troféus que têm o poder de impactar o ano de um clube do tamanho, de um projeto do tamanho do Flamengo. Mas como as coisas sucederam, né, se sucederam com as derrotas nos primeiros 2 troféus e a necessidade de ganhar este troféu agora do Campeonato Carioca, essa conquista ganha uma importância maior do que deveria ganhar, pelo menos no curtíssimo prazo, para tentar devolver o nível de confiança para um time que não está jogando nada. Assim, me chamou muito a atenção, mais uma vez, ofensivamente, como foi pobre o Flamengo. Claro que o Jair não tem culpa nenhuma disso, o Flamengo já vinha jogando mal antes, mas mais uma vez um time deste, com esta qualidade, ofensivamente produzir tão pouco. A gente continua esperando o momento em que o Flamengo vai dar o start na temporada. Vamos ver até que ponto este troféu vai trazer esta contribuição, porque no campo o Flamengo continua bastante mal. Vamos falar agora do campeão paulista. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino e... Ah, é? Pois é, né? Pois é, eu não quero falar de Palmeiras não, hein? Olha aí, galera, temos o Pedro falando aqui na premiação do Cariocão. Vamos lá. E toda a turbulência que houve, imagino que foi um alívio para vocês conquistar o título. E o Felipe Luiz, que ficou amigo de vocês, apesar do que houve entre vocês dois, foi superado, a gente sabe, mandou uma mensagem para vocês, parabenizando pelo título, já que ele é parte integrante
ele conquistou o título junto com você, só não estava na final, né? Sem dúvida, a gente compartilha com ele esse título, ele faz parte desse troféu, né, dessa taça do Carioca, sem dúvida nenhuma, ele fez toda a parte desse processo, desse início, né, estava com a gente, né, durante todo o ano passado também e conquistou muitas coisas juntas, sem dúvida nenhuma a gente compartilha com ele, ainda não recebi a mensagem dele, mas sem dúvida ele sabe que a gente compartilha com ele e mais uma vez ele escrevendo o nome, né, no clube e conquistando coisas juntos e sem dúvida nenhuma é gratificante e feliz por estar aqui, né, comemorando mais uma vez essa premiação do Carioca. O que mais te chamou a atenção em relação ao novo trabalho do Jardim? Que mais, particularmente, não só para o grupo, mas para você, em especial como jogador, é sempre bom, né, nesse primeiro contato, saber o que o treinador tem diferente para te mostrar. Como eu falei, poucos dias, né, de trabalho, teve 4 treinos aí, somente, mas ele já mostrou um pouco do que ele quer, né, da cara que ele quer com o Flamengo, e ele sabe a característica de cada jogador também, isso ele mostrou já no dia a dia também, né, chamando cada um, compartilhando isso com a gente, e sem dúvida nenhuma tem tudo para dar certo, para ser mais uma era vitoriosa, e que esse grupo vai corresponder, vai dar a volta por cima, assim como já começou, né, com esse título do Carioca, e a gente 100% confiante, né, no Léo Jardim, toda a comissão técnica e todo o grupo também. Antes do Felipe ir embora, né, na última coletiva, ele falou sobre os gols que você fez, né, esses gols que te trazem aqui hoje, e que isso era muito importante porque atacante vive de gols e isso ia trazer de volta a tua confiança. Você acredita que essa é a virada de chave dessa temporada para começar esse ano de 2026 bem, reencontrando, né, o caminho dessa confiança? Sem dúvida nenhuma, o atacante ele quer marcar gols sempre, né? Mas claro que depende de um conjunto, né? Não só do atacante, mas de toda a equipe. E se eu estou aqui hoje é por conta de todo o grupo, toda a equipe também. E compartilho com eles desse troféu, né, individual. Então, com certeza, esse troféu de artilheiro me dá mais ainda motivação de continuar fazendo o que eu sempre fiz durante esses anos no Flamengo, que é dando o meu melhor, né, fazendo gols e dando a vida em campo pelo Flamengo. Teve mais um jogador do Mengão que ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato. Vou trazer aqui para vocês agora. Deixa eu só arrumar a tela aqui. Aí, vamos lá. Ó, veja a seleção do Campeonato Carioca 2026. Goleiro Fábio, lateral direito foi o Puma Rodrigues, do Vasco. Lateral esquerdo, Matheus Julião do Madureira. Zagueiros, Gemes, do Fluminense, Léo Pereira, do Flamengo. Léo Pereira, então... E o atacante Pedro ganhando aí pelo Flamengo, tá? Zagueiro, Gêmeo já falei, né? Léo Pereira. Volantes, Martinelli do Flu e Danilo do Botafogo. Meia, Lúcio Acosta do Flu. Atacantes, Pedro, PK do Bangu e Serna do Fluminense. Técnico, Zubeldia do Fluminense, tá? Então, a premiação do Campeonato Carioca. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, de tudo que rolou aqui no vídeo, tá? Acho que o Felipe Luiz merece sim essa medalha aí de campeão, porque ele chegou até a final, né, galera? E infelizmente foi tirado dele a chance de disputar esse título, né? Infelizmente, o Boto foi traiçoeiro com ele e agiu pelas costas, né? E fez uma coisa muito feia, né? Tirando o cara antes da final. Muito errado isso, né, cara? Eu acho errado. O que é errado é errado, o que é certo e a gente tem que falar o que a gente acha, né? Meu ponto de vista é esse. Por que não esperou, então, a disputa do estadual e depois liberava o Felipe Luiz, né, cara? Fala, Felipe Luiz, apesar de você ter ganhado o Campeonato Carioca neste ano, o começo do ano do Flamengo tem sido decepcionante e por isso resolvemos trocá-lo. Sabe, assim, uma conversa sincera, olho no olho, uma conversa digna, leal, sem trairagem, sabe? Sem ser traiçoeiro, que eu queria falar. Cara, seria tão mais humano, né? Mais respeitoso, né? Mas tiveram medo que o Felipe Luiz ganhasse o Carioca e daí eles não conseguiam depois demitir o Felipe Luiz depois de mais um título, né? Felipe Luiz, ele se tornaria o maior técnico da história do Flamengo em números de títulos. E foi tirado dele esse gostinho, né, cara? Esse sabor. Então tá bom, valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Eu acho que é isso, né? Não tem mais que falar nada, né?
Deus abençoe a todos nós. Saudações e até mais. Fui!